Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Vocês acharam que a gente fosse falhar hoje? Que é terça-feira de carnaval? Feriado em algumas cidades aqui do Brasil? Que nada, gente. Estamos aqui no Evangelizar em forma ao vivo para trazer muita informação, notícia, prestação de serviço do jeitinho que o telespectador da TV Evangelizar gosta. Não é verdade? Tá calor aí? Minhas armas do purgatório, como tá quente aqui em Curitiba. Essa madrugada parecia que não tinha vento, abafado. Parecia uma panela de pressão essa cidade, gente. 24 graus agora, um calor, um absurdo. Mas é o seguinte, tá aqui, que nem parece, mas estamos em Curitiba. Falamos para o Brasil inteiro, no nosso sinal parabólico, em mais de 1.300 cidades que recebem nosso sinal também via HD. E no Facebook a gente vai interagindo para você participar. Tô falando, então, estamos ao vivo, faz o teste lá. Fala assim, Ricardo, manda bom dia para mim, já vou mandar na hora. Sim, 8h22 agora. Vamos para as manchetes, que vai ser destaque no programa de hoje aqui, ó. Taca-lhe pau. Rússia e Ucrânia não chegam a acordo para um cessar-fogo e guerra entra no 6º dia. O caminho dos refugiados. 400 mil pessoas já fugiram para outros países. As consequências da guerra para o brasileiro. Já tem analista econômico apontando que a inflação no Brasil vai aumentar ainda mais por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia. As cidades que anunciaram reajuste no preço da tarifa de ônibus. E os foliões que desrespeitam decretos e ignoram a pandemia no carnaval brasileiro. O Evangelizar Informa desta terça-feira, 1º de março, já está no ar. Vamos falar do calor, então? Previsão de calor para esta terça-feira no Brasil inteiro, 1º de março, primeiro dia do mês. Vamos lá, então, Agência Clima Tempo no ar. Taca-lhe pau. Nesta terça-feira, a frente fria vai seguir avançando pela costa da região sul do Brasil e reforça as instabilidades sobre os estados de Santa Catarina e também do Paraná. Apesar do sol predominar no decorrer do dia, tem risco para temporais sobre os dois estados e também na região da capital Curitiba. Porto Alegre vai ter um dia marcado por muita nebulosidade e possibilidade de chuvisco em vários momentos. Por outro lado, no sudeste do Brasil, sol, muito calor e pancadas de chuva típicas de verão no estado de Minas Gerais, São Paulo e também sobre o Espírito Santo, que vai incluir a região da capital Vitória. Na cidade do Rio, o sol predomina, as temperaturas seguem bem altas e não tem expectativa para chuva. O tempo também vai seguir firme sobre áreas do sertão nordestino e por todo o nordeste da Bahia, mas na capital Salvador tem condições para pancadas de chuva forte, principalmente entre a tarde e a noite. No centro-oeste do Brasil, sol, muito calor e pancadas típicas de verão a partir da tarde. No norte do Brasil, o alerta de temporais ainda vai persistir sobre o Amazonas e também no Amapá. A máxima chega aos 31 graus em Salvador, calorão de 37 graus no Rio de Janeiro e sem expectativa para chuva, e em Porto Alegre a máxima não passa dos 27 graus. A partir de agora, então, o Evangelizar Informa começa a nossa cobertura a respeito do 6º dia de guerra, conflito entre Ucrânia e também a Rússia. Imagens ao vivo agora que nós estamos mostrando para vocês de Kiev, a capital da Ucrânia, que neste momento vive a expectativa da cada vez mais real a aproximação de tanques e blindados russos próximo à capital, uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. Mas, Ricardo, já não aconteceu o bombardeio? Já não aconteceu o fato de bombas explodirem em Kiev? Sim, gente, mas isso são aqueles lançamentos feitos à distância. O destaque agora da imprensa internacional é o fato dos soldados russos, armados de fato, com tanques, com canhões, entrarem na cidade, na capital Kiev, onde é sede do governo federal, onde você tem todo aquele aparato estatal da própria Ucrânia. Então é o seguinte... Vamos fazer o seguinte, vamos direto agora lá para a Europa. Vamos conversar com o nosso correspondente internacional, Jusinei Cardoso, que está lá em Roma e está acompanhando absolutamente tudo. Porque antes de falarmos de Kiev, né, Jusinei, vamos falar de uma outra cidade também bastante importante, a segunda maior cidade da Ucrânia, que foi completamente bombardeada nesta noite. Eu estou falando agora, terça-feira, às 8h30, quase 8h20 da manhã. Lembre-se que lá na Ucrânia são 5 horas a mais. Então, esta terça-feira toda praticamente foi de bombardeio na segunda maior cidade lá da Ucrânia. É isso, né, Jusinei? Bom dia para você.
Bom dia a você, Ricardo. Bom dia a todos. É isso mesmo. Infelizmente, a terça-feira começou com fortes bombardeios na cidade de Kharkiv, como você mencionou, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Nós percebemos aí uma concentração de tropas na cidade já nos dias anteriores, mas hoje bombardeios um pouco mais expressivos nessa que é uma cidade considerada bastante importante, porque tem também um aparato muito importante para o governo ucraniano. As imagens que a gente mostra a partir de agora mostram um desses momentos que aconteceram na manhã de hoje. Foi o bombardeio de um prédio, um edifício governamental, logo nas primeiras horas dessa terça-feira. Por enquanto, ainda não se tem informações a respeito de possíveis vítimas. A gente vê pelas imagens que foi uma explosão de grandes proporções, não atingiu todo o prédio, mas a parte dianteira desse edifício. E, por enquanto, as agências internacionais ainda não nos informaram a respeito da apuração do eventual número de vítimas. O que aconteceu a partir desse momento foi que, tão logo os bombardeios foram notificados ao governo ucraniano, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que é o Dmytro Kuleba, disse que o que está acontecendo é que Putin está cometendo cada vez mais crimes de guerra por pura fúria e ele está agora matando civis inocentes. Isso porque o edifício do governo não foi o único bombardeado na manhã dessa segunda-feira. A gente também percebeu aí bombardeios em outras áreas dessa cidade. E o que o ministro coloca nesse momento é a necessidade de que a Rússia seja completamente isolada pela comunidade internacional em função desses ataques. É claro que a grande preocupação, como você já mencionou, Ricardo, é quanto à aproximação das tropas via terrestre. Nós já tivemos bombardeios na capital, Kiev, que é a cidade mais importante, exatamente porque existe lá todo esse aparato que é importante para a defesa do país. Mas até o momento não havia a aproximação de tropas. Por enquanto não existe ainda, mas a possibilidade é bastante grande diante do fato de que esse comboio que foi localizado por satélite, daqui a pouquinho você vai ver as imagens desse comboio se deslocando em direção a Kiev, foi localizado a mais ou menos 30 quilômetros do centro da capital ucraniana, como você já mencionou, Ricardo. Não é uma longa distância para um exército que está avançando por terra, vamos lembrar disso. E ameaça, evidentemente, a capital ucraniana. Esse comboio se estende por 27 quilômetros. Então, a gente tem aí uma noção de qual seria o poderio armamentista dessa tropa que está a caminho de Kiev. Ô, Jucinei, e tem uma imagem interessante que a gente vai mostrar na sequência aqui, que quem primeiro divulgou foi a BBC, porque foi o serviço de inteligência da Inglaterra que acabou fazendo imagens aéreas, que são essas imagens que nós vamos mostrar agora, que dá uma dimensão do tamanho desse comboio que está se aproximando a Kiev, que é a capital da Ucrânia. E aí, né, Jucinei, vê aquela informação. No início, a pretensão da Rússia era libertar, entre aspas, aqueles estados próximos na divisa já com a Rússia, que tinham aquela identificação com o governo russo, com a Rússia, que pediam exatamente ali a sua independência. E, na verdade, não. Hoje, o governo russo tem por intenção se aproximar e tomar Kiev, que é a capital federal. São as imagens que nós estamos mostrando. Nós temos as imagens também por satélite que a gente já mostra. Mas eu queria que você... Pois não, Jucinei, eu interrompi você. Dizia que uma das cidades que podem ser muito convenientes para o governo russo é uma das já aliadas, que é Belarus, onde aconteceu o encontro de ontem, que terminou sem nenhum tipo de definição no que diz respeito a um cessar-fogo ou a retirada de tropas na Rússia, e que sempre foi vista como uma aliada de Putin. Nesse momento, ela foi considerada um território neutro e, por isso, foi escolhida como o local dessa primeira negociação. Não sabemos se ela vai ser escolhida também como local da segunda negociação que ficou aberta e nem se vai haver essa segunda negociação diante desse avanço de tropas, Ricardo. Vamos falar agora, então, Jucinei, daquelas tentativas de acordo de paz. Essas são as imagens que nós estávamos mencionando, que foram divulgadas aí pela BBC Internacional, que mostram através de satélite o tamanho desse comboio. Olha a extensão dele, são tanques atrás de tanques, pertinho, uma distância de 30 quilômetros de Kiev. As reuniões de ontem, Jucinei, a gente estava naquela expectativa, nesse horário mesmo aqui ontem, de uma reunião ali na Bielorrússia, da possibilidade entre ucranianos e também russos entrarem num acordo para o cessar-fogo, e também a reunião na ONU. Eu queria que você contasse tudo isso para a gente agora.
Em relação à reunião que aconteceu em Belarus, não houve definição, como a gente já antecipou. Não participaram os presidentes dos dois países, participaram os diplomatas, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. A Ucrânia colocou as suas condições, que seria o cessar-fogo imediato e a retirada das tropas. A Rússia não foi muito clara nas suas demandas e o acordo terminou sem nenhuma definição. O que aconteceu foi que os diplomatas decidiram fazer uma segunda rodada de negociações, ainda sem data definida, para voltar a discutir esse assunto. O que acontece nos bastidores, enquanto isso, é que a Rússia avança no território ucraniano, ou seja, não houve nenhum tipo de trégua até esse momento e ameaça justamente a capital Kiev. No que diz respeito ao encontro realizado na Organização das Nações Unidas, nós tivemos ontem, a partir do meio-dia pelo horário do Brasil, o início dessa reunião extraordinária, a 11ª reunião extraordinária realizada pela ONU. Ela só é convocada em situações bastante importantes como essa. E é uma reunião bastante demorada, Ricardo, vale ressaltar para o nosso telespectador, não é uma definição rápida, porque dessa reunião participam os 193 países membros e todos eles têm direito de fala. Então, a expectativa é que essas discussões terminem hoje e acontecem em paralelo com reuniões que estão sendo feitas pelo Conselho de Segurança. Qual que é a diferença para o nosso telespectador poder entender? A Assembleia Geral ela não tem nenhum direito de voto no sentido de uma medida prática, ou seja, tudo que ela decide tem um caráter mais político e simbólico. Ela serve para mostrar para o mundo quem é que está do lado da Ucrânia e quem é que está do lado da Rússia. Muito poucos, porque a Rússia parece cada vez mais isolada. Já o Conselho de Segurança é aquele que toma atitudes práticas e não pôde fazer isso na semana passada porque um dos membros desse conselho é a Rússia, que tem direito a voto e vetou qualquer sanção a ela mesma. Então, as discussões acontecem hoje no âmbito dessa reunião extraordinária, Assembleia Extraordinária da ONU, e a gente vai ter aí os desdobramentos mais para frente. Queria só destacar, antes da gente encerrar essa primeira participação, a fala do embaixador Ronaldo Costa Filho na tribuna da ONU ontem, dizendo que essa situação, de uma forma geral, não justifica o uso da força contra o território de nenhum Estado-membro. Ele disse isso, inclusive, numa tentativa de apaziguar os ânimos em função das últimas declarações do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro usou uma palavra que causou um pouco de desconforto, a palavra neutralidade, que depois veio a ser explicada, né, pelo chanceler, não como um sinônimo de indiferença, mas como um sinônimo de imparcialidade, no sentido de que o Brasil não quer tomar partido nem do lado A nem do lado B, porque busca exatamente o diálogo e o equilíbrio. Então, esse é o encaminhamento da política internacional brasileira nesse sentido, que não digamos, condizente com a política internacional de outros países que já se manifestaram absolutamente contrários à Rússia e que querem, sim, a responsabilização do país. Perfeito. Justinei, vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho você volta trazendo as consequências lá na Europa dessa guerra. Nós estamos falando de refugiados. Já já a gente atualiza essas informações. Combinado? Combinado. Beleza, então. Até daqui a pouquinho. Continuamos nesse assunto, gente, para falar o que os especialistas no assunto falam em repercussão dessa guerra para o brasileiro, no nosso dia a dia. Bolso, gente. A Patrícia está com a gente, tem as informações. Bom dia, Patrícia. Oi, Vilches, bom dia para você que nos acompanha. Já tem analista econômico apontando que a inflação no Brasil vai aumentar ainda mais por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia. A perspectiva foi apontada pela maior consultoria em agronegócio no país. Tanto Ucrânia como Rússia são grandes produtores de trigo. E o trigo está no pão, na massa, nas bebidas, na ração animal. O Brasil é um importador deste produto, já que consome mais do que produz. Boa parte vem da Argentina, mas o mercado é globalizado, cotado em moeda estrangeira. E ontem mesmo o preço do trigo no mercado internacional já estava 20% mais caro do que na quinta-feira, primeiro dia de guerra. O milho é outro grão que já sofreu reajuste. 15% do que é produzido no mundo vem da Ucrânia. O agronegócio brasileiro tem outra preocupação: os custos do plantio da safra deste ano. 20% dos fertilizantes aplicados aqui vêm da Rússia. E isso já virou motivo de preocupação. Será que vai ter nutriente suficiente para o campo? Será que o preço de produção vai aumentar? O mercado vai absorver este impacto?
A Fundação Getúlio Vargas já reviu cálculos feitos no começo do ano e chegou à conclusão de que a guerra irá afetar os preços no Brasil como um todo. Por isso, corrigiu para cima a perspectiva de inflação do ano, de 5% para 6%. E vamos aguardar. Vilches, eu volto com você. Fazer o seguinte, vamos agora tratar dos nossos os nossos problemas do dia a dia. E eu falo problemas, gente, porque é o seguinte: ontem aqui em Curitiba nós fomos surpreendidos com a notícia de que a prefeitura permitiu o reajuste no preço da tarifa de ônibus, aquele do dia a dia que anda aqui na cidade. E não foi só Curitiba. Outras cidades do país também aproveitaram essa virada de mês aí, ó. Tá todo mundo no noticiário ligado à guerra lá na Europa, ou até mesmo preocupado com o carnaval, aí acontece esse tipo de aumento. Quem está com a gente é a Vanessa para trazer essas informações. Vanessa do céu, eu estava fazendo umas continhas básicas aqui e eu fiquei assustado com o novo valor da tarifa aqui em Curitiba. Você acha que é para tanto mesmo? É para se assustar? Bom dia. Bom dia, Vilches, e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Vilches, é para assustar sim. Pensa um aumento considerável em pleno carnaval, em plena guerra, né? Nesse momento, está mais caro andar pela capital do Paraná de ônibus. A tarifa foi reajustada à meia-noite. A passagem passou de R$ 4,50 para R$ 5,50. Usuários do transporte público de Curitiba enfrentaram 10 reajustes na tarifa de ônibus nos últimos 10 anos. Neste período, o valor da passagem ficou 9 vezes mais caro. Junto com Brasília, Curitiba passa a ser a capital com a tarifa mais cara do país. Segundo a Prefeitura, esse valor é o mínimo para manter a sustentabilidade do sistema frente ao forte aumento dos custos relacionados ao transporte, que subiram muito acima da média da inflação desde 2019. Algumas das principais linhas de ônibus que atendem a região metropolitana de Curitiba também terão aumento de passagem. O reajuste será diferenciado de acordo com a linha, mas na maior parte delas o aumento será de 5,55%. Nesse caso, a passagem passará de R$ 4,50 para R$ 4,75. Os novos valores na região metropolitana começam a vigorar a partir do dia 15 de março. Segundo a coordenação da região metropolitana de Curitiba, Comec, os preços das passagens estavam congelados há 3 anos e esse reajuste abaixo da inflação só foi possível graças ao subsídio do governo estadual. No final de fevereiro, os deputados estaduais do Paraná anunciaram um repasse de R$ 20 milhões da Assembleia Legislativa do Paraná para ajudar o governo do estado a bancar a tarifa do Sistema Integrado do Transporte Coletivo da região de Curitiba. E não é só aqui no Paraná não, hein? As tarifas dos ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro também estão mais caras. O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, DETRO-RJ, publicou uma portaria na sexta-feira atualizando os preços dos ônibus intermunicipais. O aumento é de 10% nas linhas de ônibus que ligam as cidades na região metropolitana de região metropolitana e de 6% nas linhas que operam fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. No cálculo dos reajustes foram levados em consideração o preço dos insumos e os indicadores operacionais, como tipo de veículo, região por onde circula, quilometragem, média de passageiros transportados, entre outros fatores. O DETRO-RJ informou que o último reajuste de tarifas ocorreu em fevereiro de 2019. E olha só, Vilches, a expectativa é que mais cidades brasileiras anunciem nos próximos dias aumento no preço do transporte público nas cidades. Ô Vanessa, você lembrou bem. Agora, nós noticiamos semana passada a Câmara de Vereadores, ou melhor, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná deu uma baita de uma grana, 20 milhões de reais, para a Prefeitura de Curitiba subsidiar o transporte público. Só que tem outra notícia também, Vanessa. Se você lembra, durante a pandemia, a Prefeitura de Curitiba criou um caixa especial de 200 milhões de reais para socorro às empresas do transporte coletivo. Não foi isso que aconteceu também? Exatamente. Me lembro dessa informação, sim, aconteceu. Por isso esse susto que nós aqui estamos tomando com esse reajuste. Mas a Vanessa trouxe a informação. Mas, Ricardo, já são 3 anos sem aumento do aumento da tarifa do transporte coletivo. Mas também com a Prefeitura metendo dinheiro para os caras, né? Aí é gostoso ser empresário, você não tem um risco, por exemplo, da quebradeira. Porque quando você precisa de um apoio, está sempre o poder público ajudando. Eu estava fazendo uma continha aqui, Vanessa. Poxa, eu tô vendo a dona Onça que fala lá em casa, meu Deus, 10 reais não vale de nada.
Você vai pro mercado com R$10 não vale nada. Gente, com R$10 você não paga um ônibus em Curitiba mais. 2 ônibus por dia não paga. R$5,50, não é isso? Aham. Vamos fazer uma continha simples aqui, Vanessa? R$5,50, tá? 5,50 vezes 2, nós vamos gastar R$11 por dia. Vamos botar 20 dias por semana para pegar ônibus? Sim. 20 por mês? 20 dias no mês? Dá R$220 no mês para o transporte coletivo. Isso é 1/5 do salário mínimo, gente. Não acho pouco dinheiro. Ou melhor, vou fazer outro comparativo para quem tem carro. É um tanque de combustível no mês de carro. Aí, neguinho, não vai andar de transporte público. Vai ter carro. Claro. E daí vai aumentar o trânsito, vai complicar para todo mundo, Claro. né? Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco ela volta trazendo mais notícias pra gente, tá bom? Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos bem rapidinho. E na volta nós vamos atualizar as informações a respeito do que está acontecendo lá na Europa e vamos trazer informações daqui também, tá bom? Sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8h44 para dar um bom dia para a Dorinha, que está com a gente, a Fátima Batista, a Maria Celina, o Manuel Gomes, a Sandra Aparecida, a Ivete Guarese, a Nelza Cavalheiro, a Maria Rempel e também o seu João Santo. João Santo. Todo mundo aqui com a gente acompanhando no Facebook, tá bom? Tô falando, gente, que nós estamos ao vivo. Aqui não tem essa de feriado de carnaval, não, gente. Estamos aqui, ó, muita notícia, informação e prestação de serviço para vocês. Fazer o seguinte, vamos voltar lá para a Europa, atualizar as informações da guerra entre Ucrânia e Rússia. Saber agora dos refugiados. Jucinei do céu, quantas pessoas já estão fugindo da guerra lá da Ucrânia? Já tem essa estimativa, esse cálculo? Olha, Ricardo, o último levantamento que foi divulgado dá conta de que cerca de 500 mil pessoas, a gente está falando de 500 mil de pessoas, já deixaram a Ucrânia desde a última quinta-feira, quando começaram os bombardeios, quando teve início a invasão russa no país. A grande parte dessas pessoas, segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, é de que teria ido para a Polônia, ou cerca de 200 mil pessoas desse contingente teriam sido abrigadas no primeiro momento na Polônia. Outros teriam ido para a Hungria, por exemplo, cerca de 85 mil refugiados para a Hungria, para a Moldávia 36 mil pessoas, para a Romênia e Eslováquia juntos 30 mil pessoas e outros quase 35 mil ucranianos espalhados por outros países da Europa, todos em fuga, todos deixando o país em função dos bombardeios e da dificuldade do cessar-fogo que a gente viu aí nos últimos dias, apesar das tentativas de negociação. E esse trabalho de retirada continua, ou seja, esse número deve mudar aí nas próximas horas. A gente tem uma certa dificuldade de ter acesso à atualização desses números em tempo real, porque a estrutura evidentemente não permite. Os governos estão mais preocupados em transportar as pessoas do que em fazer essa contabilidade, vamos dizer assim, porque o principal nesse momento é resguardar a população e fazer com que, principalmente, mulheres, crianças e idosos estejam em áreas mais seguras. Os homens, naquele primeiro momento, foram convidados a permanecer no país, foram proibidos, na verdade, né, de deixar o país. Foi dada prioridade justamente para mulheres, crianças e idosos, até porque, em determinado momento, se imagina que a população civil vai precisar ajudar nesse confronto. Trago, inclusive, uma informação de que o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que quer força total e nessa segunda-feira convocou, inclusive, Ricardo, os presidiários do país que têm experiência em combate para auxiliarem o exército ucraniano diante dessa ofensiva russa. Ô, Jucinei, eu vou fazer uma pergunta para você que a gente não tinha combinado antes, mas é uma curiosidade que surgiu aqui agora. Ano passado, nós vimos as eleições aí na Europa, muitos partidos de extrema-direita conseguirem votos com seu eleitorado na França, na Grécia, também na Hungria, com o presidente de lá, falando o seguinte, fazendo um discurso contra imigrantes, não importa de onde, é o diferente. Então eu fico pensando que tipo de reação vai acontecer a presença em massa desses refugiados ucranianos. Esse tipo de percepção já acontece aí na Itália. A Itália também que teve um crescimento feroz aí dos partidos contrários à imigração.
A gente aqui na Itália ainda tem uma discussão muito forte, muito importante em relação à admissão de refugiados. A Itália está sempre no centro dessa polêmica, porque pela localização geográfica seria um local mais próximo e possível para que barcos que vêm de outras regiões aportem aqui. Houve inclusive discussões com a região de Malta no ano passado em relação a isso, e essa discussão continua. O que eu vejo nesse momento, Ricardo, é que a comunidade internacional, a população de uma maneira geral, está muito sensibilizada com o que está acontecendo na Ucrânia. E prova disso é a demonstração que foi dada nas manifestações no final de semana em apoio à Ucrânia pela liberdade do país e pela retirada das tropas. Eu acredito que esse seja um momento particular. Quero acreditar que as pessoas vão estar com os corações um pouco mais abertos para essa discussão. É claro que ela tem efeitos práticos, né? Não podemos esquecer disso. Quando você recebe um número grande de refugiados vindos de um outro país, você precisa dividir com eles aquilo que o país dividiria só entre os seus cidadãos. Então, é algo para o qual a União Europeia vai ter que estar muito atenta, porque não só fornecer armamento, estrutura, aporte econômico para a Ucrânia nesse momento é importante para que ela possa se desvencilhar dessa investida russa, mas também garantir que a população ucraniana, que agora está espalhada por tantos outros países, receba o tratamento digno, né? Jusinei, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Você está de prontidão acontecendo, tendo alguma informação importante a respeito disso, a gente tasca aqui na programação. Valeu, Jusinei, até amanhã, obrigado. Obrigado, bom dia para vocês aí. Valeu, valeu. De volta aqui com as notícias e informações do Brasil, uma notícia boa para quem ali participou de alguma convenção trabalhista no mês de janeiro, ali do ano passado, é que, na verdade, em comparação todo o ano de 2021, nesse mês de janeiro, aquelas negociações trabalhistas tiveram uma certa vantagem em comparação àquelas que aconteceram lá no ano passado. Por quê, Ricardo? Porque teve um reajuste ali muito próximo, ou pelo menos no índice da inflação, que comeu nosso salário, né, gente? Foi 10,06%. A Elu está com a gente, tem essas informações. Bom dia, Elu. Oi, Ricardo, bom dia a todos. O número de trabalhadores que conseguiu um aumento acima da inflação foi maior em janeiro, viu, Ricardo? As condições para as negociações de reajustes salariais em janeiro desse ano foram melhores do que as registradas nos meses anteriores. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas tem um índice para isso, chamado de salariômetro. O salariômetro mostra o reajuste mediano do mês passado, ficou em 10,20% e empatou com o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse é o índice mais usado nas negociações salariais. Nos últimos 12 meses, o reajuste ficou 5 vezes abaixo do INPC e empatou com o índice em outras 7 vezes. É importante lembrar que quando fica igual, o trabalhador garante a reposição daquilo que, no período de um ano, o poder de compra de seu salário perdeu, corroído pelo aumento dos preços. Em janeiro, 33,4% das negociações feitas deram aumentos acima da inflação aos trabalhadores, garantindo ganhos reais aos salários. Essa fatia não passava de 30% das negociações há pelo menos um ano. Apesar da melhora, a FIPE prevê que as negociações em 2022 ainda serão difíceis para os trabalhadores, principalmente porque a inflação segue elevada durante esse primeiro semestre, ao mesmo tempo em que a atividade econômica segue patinando. Dados do DIEESE mostram que o melhor piso salarial medido foi no setor de transporte, seguido pelo de segurança e vigilância e ainda a construção imobiliário. Vilches, voltamos com você. Valeu, Elu. Obrigado pelas informações, tá? Os setores que mais cresceram aí no ano de 2021. Vamos falar de saúde agora, gente? A Mônica tá louca de vontade para conversar com vocês. Não importa feriado, carnaval, se tá calor, tá ela aí para mandar recado. Bom dia, dona Mônica. Exatamente. Bom dia, Ricardo. Muito bom dia para você que nos acompanha. Olha, é feriadão, semana de festa, de alegria, mas de repente você tá aí bem desanimada, desanimado, porque não consegue emagrecer. Já até tentou fazer algumas dietas, aquelas bem malucas, né? 12 horas de jejum, come a cada 3 horas, água com limão, dieta da lua, do sol e nada tá adiantando. Aí você não consegue comemorar, você não consegue ficar feliz. Olha, tá faltando você tomar uma atitude inteligente e começar agora o seu tratamento natural com o ActiNutri, porque esse sim revoluciona a forma de emagrecer rápido, sem nenhum efeito sanfona, sem nenhum efeito colateral, é aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Tá esperando o quê? Liga no 0800 000 3474. Faça
faça como o Bruno, que além de emagrecer muito, ele ainda participou de uma campanha e ganhou R$1.000. Você também pode. Olha só que legal esse exemplo. Meu nome é Bruno Adriano, tenho 33 anos, trabalho na área de segurança. Através do ActiNutri, consegui eliminar 40 quilos. Com essa mudança de vida, minha vida se tornou muito mais feliz. Hoje eu sou uma pessoa muito mais ativa. Eu fui o primeiro vencedor da campanha #ActiLovers. Eu contei a minha história e ganhei R$1.000. E você vai contar a sua? O próximo depoimento pode ser o seu. Ele eliminou 40 quilos da vida dele. Não importa se você precisa eliminar 10, 15, 20 quilos ou mais. Você consegue com o ActiNutri. Aproveita essa oportunidade. Está faltando o quê? Desconto? Você sempre tem um descontaço. Hoje, somente para as 30 primeiras ligações, 70% de desconto. Isso mesmo que você ouviu. São kits com 70% de desconto. Mas tem que ligar correndo, hein? 0800 000 3474. Só não vai emagrecer nesse feriadão, Ricardo, quem realmente não quer. 70% de desconto é fácil demais, minha gente. Aproveita a oportunidade, olha aí, ó, para você comemorar, ficar feliz, né, Ricardo? Hã? Que tal? Só aqui para quem acompanha Evangelizar em Forma, 70% na conta do Ricardão. Isso. Valeu, Mônica Vela. Obrigado gente. pela participação, obrigado pelas informações. Intervalo comercial bem rapidinho e nós vamos falar de carnaval. Sim, tá rolando. Tem carnaval? Tem. Daqui a pouco a gente fala. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta às 8h56 para falar de empreendedorismo. Não é quinta-feira, não é terça-feira de carnaval, mas o João Tozinho está aqui com a gente, pulando, para dar informações para vocês. Bom dia, João. Fala, meu amigo Vilches, bom dia! Aquela energia de sempre para a gente poder falar de empreendedorismo aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Então hoje a gente vai começar a abordar um tema um pouco diferente, que é o tal do trabalho híbrido. Na prática, é quando a gente mistura tanto o nosso trabalho online ali, aquele pessoal que está fazendo o escritório em casa, o home office, e alguns dias vai para o escritório, vai para a empresa para poder fazer alguma reunião, alguma coisa assim, receber um cliente, mas fica oscilando muito entre essa questão de trabalho híbrido. Nas empresas, isso ficou muito comum com a pandemia. Então, se a gente for olhar PMEs, 47% das pequenas e médias empresas hoje fazem trabalho híbrido, adotam o trabalho híbrido. E se a gente leva isso para as empresas grandes, né, as grandes corporações, isso é muito maior. Tem muitas empresas que acabaram com a presencialidade de algumas posições. Então isso está cada vez mais frequente. Então é importante que tenha um ambiente específico para que você possa trabalhar dentro da sua casa. E nas PMEs, né, como é que isso funciona? Muita pequena empresa já é híbrida faz muito tempo e ninguém parou para pensar nisso. O mais importante, eu acho que dessa questão é a gente ter consciência de separar as coisas. Então eu estou trabalhando em casa, estou fazendo home office, eu estou fazendo alguma atividade aqui em casa, eu vou fazer essa atividade num ambiente específico para trabalhar, onde o meu foco é a produtividade, é fazer tudo o que precisa ser feito antes de sair de casa. Os benefícios disso são imensos. Então você ganha tempo, você acaba poupando aquele horário do rush, de ficar no trânsito, você acaba evitando os momentos de grande movimento e, consequentemente, teu dia acaba rendendo muito mais. Mas sem a disciplina, sem a consciência de que o momento é de trabalhar ou que o momento é fazer as coisas da tua casa, a vida acaba virando uma bola de neve e é muito importante a gente perceber se isso está acontecendo. Então, o trabalho híbrido ele já é uma realidade, ele já está presente nas nossas vidas, não só nas pequenas empresas, mas às vezes a gente tem um filho, tem um parente que está trabalhando mais em casa agora, e essa é uma tendência que, ao que tudo indica, veio para ficar e a gente precisa se adaptar a ela, como tudo na vida e tudo no mercado. Então, a dica de hoje é para a gente poder perceber o que é isso e de que forma a gente pode fazer o nosso dia render um pouco mais. Tenho certeza que vocês vão conseguir aplicar facilmente aí, ou pelo menos perceber quando isso está acontecendo. A gente se encontra na próxima semana aqui no mesmo horário e bora empreender, pessoal! Quinta-feira, tá, gente? Quinta-feira tem a participação do João Tozinho aqui mais uma vez. Hoje foi uma sessão extra para ele, uma colher de chá que ele deu pra gente, tá bom? Vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil agora com Informa na Cidade para falar de carnaval, rapaz. Olha o que andam aprontando no Rio e em São Paulo. Aqui, ó, taca-lhe pau.
Quase 1.000 pessoas ainda permanecem morando em abrigos improvisados em Petrópolis, a cidade da Serra Fluminense afetada pelas chuvas e desmoronamentos do começo do verão. Os dados foram divulgados pela Defesa Civil, que informou também que o número de vítimas enterradas na cidade, num total de 208 pessoas. O Tribunal Superior do Trabalho impediu que o governo desconte o salário de grevistas. A decisão atinge servidores da Empresa Brasileira de Comunicação, que ficaram 2 meses em greve no ano passado. Os descontos de salário foram anunciados para agora, mas a Justiça do Trabalho impediu a medida, alegando o direito de greve do servidor público federal. Não teve prefeitura nem Covid que dispersasse os chamados bloquinhos de carnaval no centro de São Paulo. Esse tipo de concentração estava proibida por decreto municipal, mas a moçada não estava nem aí para a determinação da prefeitura. O Maufoleão do Rio de Janeiro também foi para a rua, mas lá a polícia chegou junto e acabou com os bloquinhos que também estavam proibidos por decreto municipal. Só no fim de semana, 8 foram dispersados pela polícia. No carnaval é aquela história, a pandemia deu um tempo, né? Não tem Covid no carnaval para essa moçada aí, cada coisa. Deixa eu aproveitar para encerrar o programa e finalizar mandando um abraço para o Márcio França, um beijão para a Luana, que está aqui com a gente, ótimo feriado para você também, Luana, a Veronice, o Adriano, a Fátima Batista, a Irislane está falando de Ji-Paraná, a Fátima Duarte lá em Fortaleza, o Claudemir também, a Ivete, a Vicência e o Claudemir, já mandei um abraço para ele. Seguinte, gente, aproveitar e mandar um abraço também, um beijo para a Márcia, não é isso? A Márcia que está aniversariando hoje. E a Márcia é esposa do Carlão. O Carlão é o homem do batuque aqui, do som aqui da televisão, né? Vocês conhecem ele. Você está sujo com ela, né, Carlão? Você está sujo com ela. Gente, veja você de casa. Quando o homem começa a querer fazer esse tipo de moral com a esposa em programa de televisão, alguma coisa ele aprontou. Dona Márcia, abre o olho com esse caboclo aí, vai por mim. Feliz aniversário para a senhora, saúde e paz sempre é o que eu desejo para vocês. Gente, o Evangelizar em Forma desta terça-feira de carnaval termina aqui. Voltaremos amanhã na quarta-feira de cinzas normalíssimas, 8h20 da manhã. Combinado? Agora coladinho o programa com a palavra, tá bom? Fui!